E aí galera, beleza? Hoje eu vou analisar Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo da saga Assassin's Creed. Esse jogo ele foi feito em 2018, é ambientado na Grécia Antiga, com elementos de RPG e aventura. O jogo conta a história de uma criança espartana que é abandonada e precisa encontrar seus pais, e a origem da sua força e habilidades descomunais. Você pode escolher jogar tanto com a Cassandra, protagonista feminina, ou o Alexios, protagonista masculino. Porém, a Cassandra ela é considerada personagem canônica, né? Personagem verdadeira da história. Eu acabei curtindo mais a Cassandra, suas falas durante o jogo e eu escolhi a língua inglesa, né, para o jogo. A dubladora em inglês está muito boa, está excelente mesmo. Então eu acabei ficando com a Cassandra. Até aí tudo bem, né? Agora vamos falar o que interessa, vamos falar das características do jogo. Primeiro de tudo, eu joguei esse jogo no PC, com áudio e legendas em inglês. Isso por preferência, tá? Porque o jogo tem dublagem e tem legenda em português também, então muito boas, estão excelentes. Mas eu, como preferia jogar mais em inglês, acabei deixando em inglês, certo? Vamos lá. Primeiro a gente vai ver as características do mundo, né? O combate e progressão do personagem, as quests e a história principal, certo? Depois a gente vai passar rapidinho pelos pontos fortes e os pontos fracos do jogo e se vale ou não a pena jogar. Vamos lá. Caras, falando do mapa, o mapa desse jogo é enorme. Sinceramente, eu acho que é um dos maiores mapas que eu já vi em jogos, assim. É gigante mesmo, não tem como você explorar tudo. Vocês vão ver que tem algumas áreas que eu não explorei, a não ser que você vá ali procurar, né? Talvez alguma quest, alguma missão vai te mandar ali também. Mas assim, é enorme o jogo. É todo o mapa da Grécia, que são várias ilhas, né? Por isso tem uma parte depois que a gente vai falar também, que é a exploração naval, combate naval. Mas, assim, a variedade é muito boa, sabe? As cidades apresentam uma boa variedade, elas têm a parte dos terrenos, né, da vegetação, muito legal, muito bacana. Bastante densa também. Tem a cidade de Mykonos. Nossa, a cidade de Mykonos é linda. Acho que é das cidades mais diversas que eu vi no jogo, assim, e densas também. Depois tem Atenas, que também é muito grande. Vocês podem ver também tem exploração aquática, né? Você consegue nadar, consegue mergulhar. As cidades elas têm características que são históricas, né? O jogo é muito elogiado nesse sentido e muito fidedigno, muito fiel à realidade. No caso, né, o que foi a Grécia Antiga. Inclusive ganhou prêmios e é utilizado em alguns lugares até, como forma de aprender mais sobre a Grécia Antiga, né? Você também pode controlar a sua águia, que se chama Ícaros. Você faz a utilização dela para reconhecer pontos importantes, reconhecer inimigos, marcá-los no mapa, etc. Então, olha só isso, gente. Olha essa vista do penhasco. Você consegue ver lá embaixo os navios, você consegue ver os barcos, as ondas. É tudo muito bacana. Bom, agora falando um pouco sobre os NPCs, né? Andando pelas cidades você encontra os NPCs fazendo coisas diferentes, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, o NPC fazendo uma venda no mercado e todos eles falam em grego, né? Eu não entendo nada de grego, então não sei nem o que eles estão falando, mas dá pra saber que é o dialeto principal. É bacana ver isso, né? Por questões de ambientação. Só que tem uma coisa, uma falha que eu diria que é a falta de interação com os NPCs e com o mundo. Aqui, por exemplo, eu participei de uma quest onde eu matei várias pessoas, as pessoas estão aqui, os corpos ainda estão no chão e ninguém não tá nem aí, tem um cara tocando, tá tudo bem, tudo feliz. Se isso aqui fosse Red Dead, por exemplo, o corpo não estaria ali, o Red Dead 2, né, Red Dead Redemption 2, o corpo já estaria em decomposição, sabe? Então tem detalhes assim que faltam às vezes no mapa do jogo. Apesar disso, essa cena ser linda, olha só, a cor e os detalhes das flores. Então os NPCs eles vão fazendo várias coisas, né? Você encontra eles instrumentistas, músicos, pessoas conversando, enfim. Porém você não pode interagir muito com eles, né? Além de matá-los, é claro. A forma que você explora o mapa, né? A maior parte é com um cavalo, né? Ou você pode ir também a pé. Claro, também a parte do navio quando estamos falando da água. Mas em grande parte você vai estar de cavalo aí, explorando as terras da Grécia Antiga. Já falando do combate, ele acontece basicamente de três formas. Você tem três caminhos para definir o seu personagem. Você não precisa ir por nenhum específico e depois você não pode mais fazer o outro, não é nada desse tipo.
É só que você tem que ter esse tipo de abordagem, né? Que é o guerreiro, o assassino e o caçador, certo? Então, por exemplo, o caçador ele vai ser focado no arco, combate com arco e flecha. Assassino, o combate aquele tradicional, né, da saga Assassin's Creed. Eu vou tentar um assassinato aqui pra vocês verem, ó. É basicamente isso. Aí eu já fui visto, porque eu sou muito ruim no jogo. Então, aí já parti pro assassino e fui pro combate, pro guerreiro, tá? Então você vai ter habilidades diferentes. Ali vocês estão vendo no LB eu controlo as habilidades de guerreiro e assassino, e no LT do controle, tá? Eu controlo as habilidades de caçador, um arco. Então você tem algumas habilidades ali numa árvore de habilidades a qual você pode escolher e ir upando, né? E passando de nível com elas, deixando elas mais fortes. Outras você vai desbloqueando conforme o passar do jogo. Importante notar que atrás ali nas costas da Cassandra tem uma ponta de uma lança, que é a que você usa. Então aqui não tem a lâmina oculta, né? Que é muito conhecida na saga Assassin's Creed. Você usa basicamente essa lança para tudo. Para os assassinatos, para o combate normal, enfim. A dificuldade do combate, galera, não é muito difícil. Você pode customizar, claro. Mas como é um RPG e é feito de forma que há níveis, né? Quanto maior o nível do personagem, mais difícil ele vai ser. Alguns personagens como esse aí, ó, com um logo dourado, um brasão dourado em volta, são considerados inimigos de elite, né? Eles são um pouco mais difíceis de matar. Uma outra mudança na saga que deixou bastante gente irritada é o fato de que você não consegue assassinar inimigos de primeira, alguns inimigos, né? Esse aí deu certo, mas por exemplo, alguns que são muito fortes, são um nível mais alto ou são considerados mais fortes, eles não vão morrer com um golpe, né, de assassinato. Isso é uma coisa que deixa o pessoal às vezes bastante irritado. Aqui a árvore de habilidades, vocês podem ver, né, tem assassino, guerreiro, caçador, você vai upando. Não dá pra pegar todas, né, pelo menos eu não consegui aí mesmo fazendo bastante horas no jogo. Mas é basicamente isso, você consegue upar algumas habilidades e consegue fazer uma build híbrida se você quiser, né? Construir seu personagem de forma híbrida, usando as 3 habilidades. Porém, você também pode focar numa só, numa árvore de habilidades, você quer ser mais guerreiro, você quer ser mais assassino, enfim. Você não vai ser pior nas outras. Durante o combate, você consegue fazer o seguinte, tem um ataque principal, ataque leve, um ataque forte, a esquiva, o parry, né? E os botões de habilidades principais. É basicamente isso, assim. Não é muito dinâmico o combate, tem tipos de inimigos, como vocês podem ver aqui, inimigos com escudos, com arco e flecha, com espadas, que lançam veneno, que lançam fogo, enfim, tacam fogo em você. Tem elementos sim que são místicos, né? Aliás, míticos, perdão. No seu personagem ele tem poderes, então assim, não é muito esse lado, né? Não sei se alguém pode não gostar, mas é um pouco um lado de fantasia que tem um pouco no jogo. Outro aspecto do jogo que foi introduzido como elemento à parte é o combate naval e a exploração naval também, né? Você tem um navio à sua disposição, que você pode customizar, enfim, botar algumas coisas. E você consegue navegar com ele, né, explorar o mapa. E olha que bacana, é muito e olha que legal, é muito diferente, né, a simulação da água. Você consegue atacar outros barcos, entrar num combate naval. Aí o combate naval é bem simplificado, apesar de que ele funciona muito bem. Você tem flechas, javelins, que são lanças praticamente. E você pode também bater com o seu navio, né, com a proa do seu navio nos outros para destruí-los, assim como você pode se defender também. Então são comandos básicos, simples, mas eles funcionam muito bem. Então você vai lá, aqui eu estou tomando fogo dos dois lados, né? Atinge um ponto crítico no navio e... olha só, quebra ele no meio. Muito satisfatório. Olha o mar como é lindo, cara. Olha as ondas, a simulação das ondas. É perfeito. Os melhores mares que eu já vi. Eu acho que o outro melhor fica com Sea of Thieves só. Você pode também abordar os navios quando eles chegam... os navios, né? Quando eles chegam
num ponto crítico de saúde, de vida ali, né? Aí você vem, invade e faz o combate padrão. Mata todo mundo e vai embora. Então aqui é você, né, joga as velas do barco, né, abre as velas do barco e consegue fazer a sua navegação aí pelo mundo da Grécia Antiga. Também aqui a parte da customização, como eu disse, né, você pode melhorar o navio, escolher tripulação, os seus tenentes, é muito da hora. Cara, sobre o diálogo, é muito da hora. Tem partes bem cinemáticas, assim, quando é uma história principal. Quando é uma side quest, uma história secundária, também é bem bacana. Tipo, tem uma câmera legal, a expressão dos personagens é muito boa, né? Eles demonstram emoções e a qualidade também das animações faciais e tudo é excelente. Você tem opções, você pode escolher, perguntar mais. Às vezes tem escolhas que você vai ter consequências, né? Então isso é bem interessante também, tem essa interação dentro de quests, dentro de missões. Porém as missões elas são um pouco repetitivas, né? Do tipo, vai lá, mate isso, pegue isso, enfim. Não tem muita variedade e você consegue as missões falando com os NPCs. Então o que isso quer dizer? Você não vai trombar assim com uma missão diferente no meio do mapa, alguém que vai te dar uma missão. Não, todas as missões você vai lá, tem um ponto de exclamação. Você vai lá e fala com aquele NPC e ele vai te dar a missão. Então isso eu achei uma coisa que poderia ser diferente, né, para quebrar um pouco com a dinâmica. Mas vamos lá, galera, indo pro final da análise então, é o seguinte, né, pontos fortes do Assassin's Creed Odyssey. O mapa e o mundo, né, são incrivelmente detalhados, perfeitos, com muita variedade. Muito bacana poder explorar esse mapa, é bastante prazeroso. A progressão do personagem é satisfatória, você sente que ele vai ficando mais forte, adquirindo novas habilidades. As performances, né, dos dubladores são excelentes, pelo menos em inglês, né, que foi na língua que eu joguei, mas eu joguei um pouco em português e achei muito bom também. Algumas missões secundárias e principais são muito boas, tem um impacto emocional, você sente que gostou daquele personagem, né, ou que fez alguma coisa que teve consequência. E isso também, o poder de decisão nas missões, algumas você pode escolher, tem consequências, depois você vai ver lá na frente, vai pensar, nossa, o que eu fiz? Podia ter feito diferente. Alguém que jogou vai se lembrar de uma missão específica aí. Bom, não vou dar spoiler. A animação dos personagens é muito bacana, né? Tanto dos NPCs, dos animais, quanto mesmo na parte do diálogo, nas falas. Agora os pontos fracos. O design de missões ele é muito repetitivo, né? Você sempre faz a mesma coisa, vai no tal lugar, vai no forte, mata o cara, não sei o que, pega o item X, barará, e sempre a mesma coisa. Então, às vezes isso vai sendo maçante para um jogo que é muito grande, né? O jogo aí, enfim, leva bastante horas para terminar, mesmo que você faça só a história principal. Aí vem outro detalhe também, que é se você não fizer algumas side quests, às vezes você vai ficar fraco demais para a história principal, que te obriga a fazer as side quests, né? Então você não pode só fazer a história principal. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Então, se você quer só fazer a missão principal, vai chegar um ponto lá que você vai sofrer pros caras, né? E vai ser obrigado a upar seu personagem. Bom, a história principal ela tem pontos interessantes, porém ela desaponta na conclusão, né? Algumas coisas assim, eu não vou dar spoiler aqui, mas realmente você vai lá e acontece um negócio que, enfim, não tem muito impacto. Pouco ou quase nenhuma interação com NPCs. Você não consegue interagir com os NPCs, você só pode observá-los, né, fazendo algumas coisas. Fora das quests, né, das missões. Tipo, nas missões você consegue, mas aí também seu nível de interação é muito limitado, né? Então, como eu falei, mate, pegue o item. Às vezes surge alguma coisa que você vai ter que decidir, aí é bacana, mas em geral é bastante escassa essa opção, né? Não tem muito dessa opção. Bom, concluindo então, será que vale a pena jogar Assassin's Creed Odyssey? Eu acho que vale a pena sim, se você for de jogos de RPG e aventura. Se você for de Assassin's Creed, eu não sei, porque não tem muito de Assassin's Creed nesse jogo, né? Não tem muito a ver. Tem algumas porções ali, mas não tem muita relação, né?
Mas de todo modo é um bom jogo, tá? É um bom RPG. E eu recomendo. Ainda mais agora que você consegue achar em promoções e tal. É muito bacana. Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se vocês gostaram, por favor, deixe um curtir aí. E se inscreva no canal para mais avaliações. Valeu!